Muito bom dia, pessoal. A gente está abrindo aqui nosso webinar de hoje, que é o Startup Landscape HR Techs. Hoje a gente vai apresentar os resultados do nosso relatório, que tem o mesmo nome, Startup Landscape HR Techs, que é um material que foi produzido aqui pela Liga Ventures, em parceria com a startup GoGood, que inclusive vai ser nossa convidada especial, que vai estar hoje aqui com a gente para compartilhar a sua visão sobre o tema, compartilhar o que a gente encontrou aqui de dados interessantes. Esse nosso relatório, ele é um material em que a gente consolida as principais movimentações, os principais insights, dados relacionados ao mercado de HR Techs e falando sobre a evolução e as tendências para o setor de RH. Então, a gente vai falar sobre HR Techs, que são as startups com soluções voltadas ao setor de RH no Brasil. A gente lançou esse relatório há mais ou menos 15 dias, então hoje a ideia é a gente falar mais sobre esses dados, se aprofundar um pouquinho mais nas informações que foram levantadas e discutir o tema com o nosso convidado especialista aqui, para ele trazer as perspectivas, trazer a experiência que ele tem de mercado, para complementar mesmo os dados que a gente encontrou, para que a gente consiga juntos aqui entender tendências, quais movimentações a gente pode ficar de olho e quais são os principais insights que a gente pode tirar desse material. Então, vocês vão ver que é um material bem rico e a ideia é que a gente troque bastante aqui, tanto entre nós quanto com vocês que estão aí chegando. Então, a ideia do nosso webinar é que seja um bate-bola mesmo, então a gente vai conversar aqui, vai trazer um pouquinho da perspectiva, sempre norteando com os dados e os insights que o material proporcionou. Então, eu vou sempre mesclar aqui um pouquinho de apresentação dos dados, trazendo ali os insights, trazendo as informações do relatório que a gente encontrou e colocou no nosso material, vou mesclar com momentos de discussão, de aprofundamento nos pontos mais relevantes do material. A gente vai começar daqui uns 2 minutinhos, vou deixar todo mundo entrando aqui com calma, mas enquanto isso eu vou pedir para quem já está por aqui, vai mandando no chat quem é você, qual o seu nome, de que empresa você está falando, para a gente se conhecer um pouquinho mais. Então, se apresentem aí usando o chat aqui do Zoom. Aproveitando também, além do chat, a gente também tem uma função aqui no nosso Zoom, que é a função de perguntas e respostas. Então, se vocês já viram o relatório, já olharam o material e têm alguma dúvida específica, aproveitem esse momento, aproveitem essa sessão ali para mandar dúvidas, questionamentos, perguntas ou provocações que vocês tenham em relação ao tema. Vocês já podem usar aqui a nossa funcionalidade ou, quem preferir, pode enviar pelo chat também. A ideia é que a gente tenha um tempo, ao final, depois de a gente apresentar as informações e bater o papo aqui com o nosso painelista, que lá no final a gente tenha um espacinho para sessão de perguntas e respostas, para responder as dúvidas que vocês tenham, para a gente ouvir um pouquinho mais ainda da visão do nosso convidado. Então, podem enviar aí o que vocês tiverem de dúvidas, tanto agora quanto ao longo da nossa apresentação. Não precisa enviar só agora, não. Destacando, acho que um ponto interessante também para a gente falar do nosso relatório, do nosso webinar de hoje, é que esse material ele é um material gratuito, que está aberto, está disponível para todo mundo. Depois a gente vai compartilhar o link aqui no chat também para que vocês possam fazer o download do material. Então, quem ainda não viu, pode baixar e depois ver com calma. A gente sabe que não vai conseguir passar por todos os pontos do relatório hoje no detalhe, tem bastante informação, tem bastante dado. A nossa proposta hoje é trazer os principais highlights, os pontos importantes ali do material, mas depois vocês podem olhar esse material com calma, se aprofundar nos detalhes, olhar os dados, as estatísticas que a gente colocou ali e analisar as informações. Acho que, dado essa contextualização aí do nosso material, do nosso relatório, antes de eu me apresentar e apresentar o nosso convidado de hoje, vou aproveitar esses minutinhos iniciais para falar um pouco mais sobre a Liga Ventures. Eu imagino que se você está aqui com a gente, você provavelmente já conhece um pouquinho sobre a Liga, mas talvez nem todo mundo esteja por dentro da transformação que a gente fez nos últimos meses e que vale a pena eu compartilhar com vocês aqui hoje. A gente mudou o nosso posicionamento e agora a Liga se define como uma consultech. Então, é uma consultoria de inovação e transformação que associa toda a parte de tecnologia, baseando as nossas ações, as nossas iniciativas em dados e tecnologia. A gente vê a tecnologia como algo que acompanha a história da Liga já há algum tempo. A gente tem
base de startups, base de desafios corporativos, em que a gente, com base nesses dados, consegue entender melhor as movimentações do mercado, para onde as empresas estão olhando em relação à inovação, para onde os empreendedores estão ali entrando para tentar transformar esse mercado, né? Então a gente consegue acompanhar isso. E junto a essa iniciativa, a gente também carrega todo um ecossistema de conexões em que a gente traz incubadoras, aceleradoras e outros hubs corporativos com o objetivo de potencializar a conexão entre todas essas partes. Então, é um pouquinho do nosso posicionamento. E a gente busca, né, nos últimos anos, e reforçando ainda mais com o nosso novo posicionamento, a gente busca sempre ter um olhar de fim a fim quando a gente fala de inovação corporativa, né? A gente traz uma jornada customizada em que a gente apoia desde ali a estratégia, a gente passa por criação de novos negócios, educação corporativa e todo o trabalho que a gente faz ali em relação à inovação aberta. E a gente já fez isso com mais de 530 corporações, e que são multinacionais, que são líderes dos seus mercados, e além das corporações que a gente já apoiou, a gente também tem uma base aí de mais de 60 mil startups, incluindo aqui startups da América Latina, né? Então, esse aqui é o nosso pano de fundo que baseia todo o nosso trabalho, e nessas conexões entre startups e corporações, a gente já teve muitos bons resultados, né? Então, matches realizados, projetos de inovação desenvolvidos, aí mais de 620 projetos, pessoas capacitadas através dos nossos programas de intraempreendedorismo. Então, são várias iniciativas aí que a gente consegue realizar junto com os nossos parceiros. E todos esses dados que a gente falou, que a gente usa para todas as nossas soluções, ficam armazenados de uma forma estruturada na plataforma que é a Startup Scanner. Então, espero que alguns de vocês já conheçam, já tenham acessado ali para conhecer um pouquinho mais das funcionalidades da Scanner, mas para quem ainda não usou a plataforma, é importante a gente destacar que todos os dados que a gente utilizou para fazer o nosso relatório, o relatório que a gente vai apresentar hoje, vieram do nosso mapeamento de HR Techs, e todos esses dados estão disponíveis ali na plataforma para os nossos assinantes. Então, é um local, é uma ferramenta que pode ser utilizada, que facilita muito para quem quer encontrar, quem quer conhecer mais sobre determinado mercado, quem quer se aprofundar em algum setor de startups, com dados que sempre são atualizados para acompanhar as mudanças e a evolução do cenário de startups, que a gente sabe que é constante e muito rápida. E antes da gente começar aqui, né, acho que vale a gente aproveitar esse momento em que a gente está criando uma conexão aqui, trazendo um conteúdo interessante e que é, de fato, do interesse de quem está aqui, vale um convite especial aí para vocês para participarem do nosso grupo de WhatsApp, em que a gente sempre compartilha tendências, novidades, webinars como o de hoje, e é um grupo que está aberto e disponível para pessoas que se interessam pelo tema, que se interessam por inovação e que querem fazer parte aí da nossa comunidade da Liga. É uma forma de receber em primeira mão os estudos que a gente realiza, e sempre que tem alguma oportunidade interessante, a gente envia diretamente para essa turma. Então, quem quiser acessar, pode usar aqui o QR Code, é só escanear aqui que está na minha tela, e a gente vai enviar também o link aqui no chat para que vocês possam entrar. Quem tiver interesse, entra lá que vai ter muita coisa interessante para a gente compartilhar. Mas agora, sem mais delongas, vamos começar o nosso conteúdo de hoje. Então, me apresentando oficialmente, né, eu sou Natasha, sou consultora de inovação aqui na Liga Ventures, toco principalmente os programas relacionados a intraempreendedorismo, à educação corporativa, para levar a cultura de inovação para dentro das corporações, com projetos desenvolvidos pelos colaboradores, projetos desenvolvidos junto com startups, e para levar essa mentalidade inovadora ali para dentro das empresas. E hoje eu não vou estar sozinha, a gente tem um convidado super especial, que é o Bruno Rodrigues, que é cofundador e CEO da GoGood. Então, a GoGood ela tem aí diversas soluções para oferecer benefícios para colaboradores com um foco bem grande em bem-estar, né, para ajudar os colaboradores com bons hábitos. O Bruno já participou, inclusive, de um programa aqui na Liga com a gente e é nosso parceiraço. Também a GoGood foi nossa parceira para a realização do relatório. Então, é um prazer ter você aí com a gente. Bruno, se pudesse apresentar para todo mundo? Ô, Natasha, muito obrigado por me receber, Liga Ventures. Estou super feliz de estar aqui. Meu nome é Bruno Rodrigues, sou fundador e CEO da GoGood, como você falou. E assim, a minha felicidade tem vários aspectos aqui, como um alumni
né, da Liga. A gente passou 7 anos atrás por um programa que uniu, né, um pouco dos números que você mostrou ali atrás sobre grandes companhias. Foi o nosso primeiro investimento ali, que de alguma forma a Liga estava envolvida, e foi de fato acho que um voto de confiança muito grande no início da nossa jornada e a gente tem muita gratidão a isso. Segunda coisa que eu queria dizer, assim, enquanto eu estava me preparando para esse webinar, eu resgatei um vídeo que eu fiz, acho que foi lá em 2019, por ali. E ali eu estava repercutindo exatamente esse relatório que tinha sido feito pela Liga lá atrás. E para mim, pessoal, a gente está discutindo aqui o principal relatório de HR Techs que eu já tive conhecimento. Acho que ele é o grande zeitgeist, né? Se a gente pegar o que o Google fazia ali todos os anos de olhar e falar qual que é o estado da arte disso aqui que a gente está olhando. Eu acho que o relatório ele traz essa robustez, essa profundidade. Bom, eu sou o fundador da GoGood. A GoGood ela é uma empresa de tecnologia de benefícios de bem-estar. Então, nós levamos academias, psicólogos, nutricionistas, seguro odontológico para empresas. Então, a gente se relaciona diretamente com o RH para levar a melhor forma de atrair e reter os melhores talentos com esse tema que está tão quente, que é bem-estar corporativo. Então, hoje nós temos perto de 3.000 academias espalhadas pelo Brasil. Lideramos alguns mercados regionais, a gente está em franca expansão e a gente tem acompanhado bastante aí tudo que tem acontecido dentro do RH. Pessoal, eu vi aqui muitos RHs participando da nossa chamada e vou lembrar que o RH já foi o patinho feio de inovação e tecnologia. Né? E tanta coisa aconteceu ao longo dos últimos anos, a gente está falando de empresas, algumas empresas recebendo mais de 500 milhões como rounds de investimento. Isso mostra o apetite do investidor sobre esse segmento. E não só do investidor, o investidor, na verdade, ele vem com um delay. Ele mostra o ganho de representatividade que o RH como um todo está tendo dentro da organização e, obviamente, da parte orçamentária das empresas também. Então, acho que é um pouco do que a gente vai falar aqui, Natasha. Tentar pegar um pouco do que a gente tem acompanhado como um vídeo desses últimos 8 anos de transformação do RH, que eu, através da GoGood, consegui ter esse olhar, mas que, de alguma forma, me interessa demais entender como gestores e gestoras de RH podem ter mais capacidade de inovação e de impacto no negócio. Perfeito, Bruno. Acho que você já trouxe um pouquinho da tua experiência mesmo, né? E essa evolução. A gente vai ter dados para falar dessa evolução ao longo dos anos e também falar de algumas categorias aí que se destacam. Mas acho que para começar aqui, né, trazendo aqui, linkando com os dados do nosso relatório, quando a gente fez o nosso relatório, então acho que é importante destacar sempre que esse é um ecossistema vivo, né? Então pode ser que agora, se vocês entrarem lá no Startup Scanner, os dados nem sejam esses aqui, pode ser que já tenha atualizado, porque realmente é um cenário que muda o tempo inteiro, né? Mas no momento da nossa publicação, a gente estava aí com um número de 365 startups ativas, que é um volume bem relevante, né? Quando a gente olha para outros mercados na comparação, é um número bem interessante. E um destaque importante aqui é o foco na palavra ativas, né? Então a gente está falando aqui de startups que têm atividades nos últimos meses, que se destacam como ativas mesmo, porque justamente por ser um mapa vivo, a gente tem uma preocupação aqui nos nossos relatórios de atualizar esses dados para deixar sempre muito fresco, né? Então aqui são startups que realmente estão em atividade hoje e que podem ser divididas aí em 19 categorias, que eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe aqui. Quando a gente fala de categorias, dessas 19 ali que a gente pode dividir as startups que hoje estão presentes no mercado, a gente consegue ver algumas que se destacam aqui como educação corporativa e processo seletivo. Então, aí com uma boa representatividade de categorias. Mas não ficam muito na frente de outras aqui, como saúde ocupacional e bem-estar, benefícios, vagas e outras categorias que estão aqui. Lá mais com um pouquinho menos de representatividade, a gente vê algumas questões como People Analytics, cultura, preparação de candidatos, com um foco maior um pouquinho nos colaboradores, né, nas pessoas e não só nas empresas, né, mudando um pouquinho essa perspectiva. Mas acho que vale a gente falar um pouquinho sobre esses principais pontos aqui iniciais, que eu acho que destacam bem a representatividade de categorias diferentes, que tem foco tanto em otimização de processos, em tornar os processos mais eficientes, mas também cada vez mais estão incluindo iniciativas focadas em bem-estar, no desenvolvimento profissional e nesse equilíbrio, né, entre vida pessoal e vida profissional. Então, Bruno, queria um pouquinho da sua perspectiva aí em relação a principalmente os que estão despontando aqui como as categorias principais do nosso estudo.
Então, o que me chama atenção aqui, olhando para essas categorias, é que eu vejo que dentro do RH existe um movimento de que a inovação ela primeiro vai do offline para o online. Ou seja, categorias que já eram robustas, já eram profundas, já tinham um nível de investimento grande antes mesmo da tecnologia vir, elas tendem a ser as primeiras disruptadas, afinal já tem uma preocupação grande dentro da organização sobre aqueles temas. É mais fácil você inovar em algo que já tem uma coluna, né, e um investimento existindo dentro daquela corporação do que criar uma pauta nova. Então, existem outras preocupações que elas estão ganhando representatividade ao longo do tempo, como, por exemplo, o engajamento dos colaboradores. Isso era uma coisa, uma pauta que não era tão forte se a gente olhasse 10, 20 anos atrás, talvez dentro das organizações, ou seja, é uma pauta mais contemporânea e, obviamente, tem menos alocação de capital offline mesmo para essa preocupação. Aí, quando a gente vê esses dois primeiros aqui, né, de educação corporativa e processo seletivo, eu acho que por motivos diferentes eles vêm aumentando a representatividade também dentro das startups. A primeira é que a educação corporativa ela tem uma temática muito forte pelo desenvolvimento que os RHs, que as empresas têm que ter sobre os novos talentos. Hoje existe um senso comum que as pessoas não chegam prontas a nível de conhecimento, de hard skills que eu estou falando aqui, de conhecimento técnico para trabalharem, né? Se a gente olhar, por exemplo, carreiras como Customer Success, peraí, onde que a gente forma isso na universidade? Qual curso que forma Customer Success? SDR, BDR, né, que são os pré-vendedores. Aonde que a gente forma essas pessoas? Inbound Marketing, onde que a gente forma essas pessoas? Então, são todas profissões que elas não têm um comparável direto na educação formal. Isso faz com que o principal ponto de referência técnica dessas pessoas sejam as próprias companhias. Então, isso abre uma lacuna de mercado que muitas startups buscam explorar. Ainda mais com o advento aqui da AI generativa, né? A inteligência artificial generativa, ela organiza, a gente vai falar um pouco mais adiante disso, né? Mas ela organiza e ela possibilita muita quebra de paradigma e de ganho de eficiência dentro dessa parte de educação. O segundo movimento de processo seletivo, eu fico super feliz de olhar para trás e ver mais empresas de processo seletivo, porque os ATS, né, que são as ferramentas de atração de talentos, elas não eram uma realidade até 10 anos atrás no Brasil. E aí tivemos alguns sucessos de algumas empresas que se tornaram super protagonistas, conseguiram captar aí centenas de milhões de reais e, de fato, penetrar num mercado que antes era muito offline, muito baseado em planilha, muito baseado em documentação dentro do RH e muito pouco eficiente. E, de fato, esse sucesso abriu o mercado para que outras soluções pudessem penetrar e trazer mais capacidade de atração de talentos especificamente. Acho que estão sofrendo um pouquinho mais agora no momento de baixa, né, porque a taxa de juros subiu, isso diminui a necessidade de contratação, especialmente em empresas de tecnologia ou que tem um braço de tecnologia muito forte, mas de fato comprovou que tem um mercado ali por trás. E o terceiro grupo de empresas, eu diria de saúde ocupacional, bem-estar e benefícios, que tem uma ligação um pouco mais forte e muito puxado por algumas mudanças regulatórias. Então, se a gente olhar, por exemplo, os benefícios, né, que a gente chama de o VA e VR, né, o Vale Alimentação e Vale Refeição, houve mudanças regulatórias que permitiram que o arranjo aberto passasse a ser uma possibilidade, que é não depender de um credenciamento de rede de alimentação para, de fato, terem soluções que penetram nesse mercado. Hoje tem, por exemplo, soluções que a gente chama de BaaS, né, que são Banking as a Service, que permitem que qualquer empresa que tem uma base de venda para RH possa ter um benefício flexível também dentro da sua base. Então, são inovações que puxam muitas empresas que possibilita que muitas empresas possam explorar esse mercado. Acho que mais forte de tudo isso é a tendência de valorização do RH sobre atração, retenção de talento e como uma área estratégica dentro das organizações. E benefício e saúde, bem-estar saúde, bem-estar e benefício tem tudo a ver com isso. Que é como é que eu atraio os melhores talentos, como é que eu retenho os melhores talentos, dado que turnover é um problema sistematizado para dentro das organizações, e como que eu garanto que essas pessoas estejam bem e produtivas no dia a dia. Acho que tem muita empresa buscando trazer inovação para esses problemas cada vez mais relevantes dentro da organização. Boa, Bruno. Perfeita leitura. Eu acho que você trouxe um pouquinho até dessa visão de como se transformou ao longo dos anos, né? Então, a gente vinha um número muito mais baixo de startups há 10 anos, 12 anos atrás. Acho que isso se reflete bem aqui nessa distribuição de startups por ano de fundação, né? Então, quando a gente olha aqui, quando que elas surgiram, né? Olhando um pouquinho a idade de startups, que pode sim refletir no estágio de maturidade que elas têm,
a gente vê aqui que de 2014 até 2021 está a maior distribuição dessas startups, né? Então é interessante a gente notar que a gente está falando de um cenário que tem startups que já estão no mercado há um tempo interessante, né? Que já têm uma boa maturidade, que são mais maduras, têm ali até 10 anos de vida, mas também esse número continua surgindo e aumentando, né? Então a gente também tem um número de startups mais recentes e que estão despontando com novas soluções, com novas perspectivas, novas visões aí em relação ao mercado. Então, mostra aqui um pouquinho da evolução desse cenário aí em relação à idade das startups. E também, pegando aqui um pouco do panorama dessas startups, além da idade ali do ano de fundação delas, a gente também pode ver como que é a distribuição geográfica dessas startups, né? Então, se destaca muito aqui o estado de São Paulo, sendo o lugar onde mais tem startups voltadas ao cenário de RHs, né? Ao mercado de RHs, mas a gente vê aqui que principalmente a gente fala de Sul e Sudeste, né? 90% aqui da representação aqui do que a gente está vendo está falando de Sul e Sudeste. Então, é um dado interessante, mas é um dado que é bem similar a outros mercados, né? Quando a gente faz esse panorama com outros mercados, a gente também consegue ver isso. Além desse panorama, acho que vale a gente falar um Natasha, pouquinho. Oi, perdão, claro, posso só fazer uma contribuição no com slide certeza. anterior, inclusive, é que isso aqui tem muito a ver com o momento de mercado, né? Essa redução nos últimos anos tem muito a ver com a diminuição do fluxo de investimento em empresas de tecnologia, que tem a ver com um ambiente muito mais macro. Mas essas empresas que estão surgindo nos últimos anos, aí é um dado qualitativo, elas são empresas muito mais maduras, geralmente por second time founders, que a gente chama, que são empreendedores que já empreenderam em outras jornadas e chegam com um nível de maturidade muito maior. Então, eu tenho visto também que, por mais que tenha uma redução percentual ali na distribuição de novas empresas sendo criadas e tudo mais, essas empresas elas estão muito mais preparadas e muito mais robustas também para trazer transformação real para esse mercado. E acho que é um ponto que ganha muito, porque o RH, no fim do dia, ele precisa de credibilidade interna. Ele não consegue aprovar novos projetos e novos investimentos sem credibilidade. Então, empresas mais maduras ajudam a trazer mais fluxo financeiro dentro do RH, dando mais credibilidade para C-level, especialmente o CFO, acreditar que aqueles investimentos vão dar um retorno adequado. Muito bom, Bruno. Eu acho que isso se reflete também no fato de essas startups já surgirem num cenário que tem muito mais informações, muito mais dados para elas trabalharem, né? Seja por experiência própria, seja por dados disponíveis no mercado e que elas conseguem analisar, né? Boa. Acho que quando a gente olha, então, a gente falou um pouquinho do panorama, né? Então, uma fotografia desse mercado, mas vale a gente também falar um pouco dessa evolução de startups, né? Então, a gente trouxe um pouco do número de startups, do quanto elas estão permanecendo no mercado e também surgindo novas. E aqui vale destacar um ponto bem interessante, que é de 2017 para cá, né? De 2017 para 2023, o número de startups praticamente dobrou, né? Então, cresceu bastante aqui ao longo desses anos, mas nos últimos 2, 3 anos se manteve um pouco mais parecido, né? Então a gente não teve um crescimento tão grande, tantas mudanças ou um crescimento tão acentuado. Mas isso também é uma coisa que não é exclusividade do setor, né? Por diversos motivos econômicos, diversos motivos relacionados ao cenário de startups, a gente vê que em todo o ecossistema de startups, se antes a gente tinha um crescimento mais acelerado, com muitas startups surgindo, a gente vê que ultimamente no inverno, depois do inverno das startups, ali durante o inverno das startups, o número de startups novas está meio que elas surgem com certeza, mas acabam compensando quase ali o número de startups que vão sendo descontinuadas, né? Por isso a gente não vê mais tanto uma mudança tão grande quando a gente compara um ano com o outro e nem o mesmo ritmo de crescimento. Então, mas de maneira geral, aqui quando a gente compara com o cenário de outros mercados, é algo que não está destoando, é algo que está bem alinhado com o que está acontecendo no mercado de maneira geral. Seguindo aqui, né? Então a gente fez também um recorte das categorias das startups que foram fundadas mais recentemente, né? Então, de 2020 até 2024. Aqui a gente também vê uma representatividade maior ali de educação corporativa, processo seletivo, vagas, benefícios e saúde ocupacional e bem-estar, aqui também entre as startups que surgiram nos últimos anos. E eu queria ouvir um pouco da tua opinião aqui, Bruno. Falar um pouquinho mais, agora, não só na perspectiva da startup, né, que está desenvolvendo essas soluções, mas na perspectiva das empresas em relação a esses desafios, né? Quais são as dificuldades que elas encontram em relação a esses principais
pontos aqui, esses tópicos, e até trazer um pouquinho da experiência da GoGood, né? Como que vocês buscam trabalhar com eles? Tem o foco principal ali em bem-estar e benefícios, né? Mas como que vocês veem essas outras frentes também? Legal, então acho que é falar um pouco do contexto geral. Alguns dos primeiros cases que aconteceram de M&As, inclusive dentro do mercado de HR Techs, foi lá atrás em educação corporativa. O All Ed Tech surgiu e adquiriu algumas empresas justamente porque existia uma tese muito óbvia de saving de custo. Basicamente as empresas já investiam em treinamento, então tinha uma linha orçamentária bastante robusta que envolvia viagens, contratação de consultores, levar as pessoas para um hotel, locação e tudo mais. Então, isso era uma linha muito cara dentro das organizações e a tecnologia veio para dar escala, facilidade e viabilização financeira para esse mercado como um todo. E desde então, a gente vem aprimorando e evoluindo essas soluções de educação corporativa. É importante dizer também que hoje é muito difícil você construir um modelo de negócio B2C no Brasil. Então, muitas das empresas que nascem com alguma pegada de educação, invariavelmente chegam no B2B e buscam vender para RH. Então, isso aumenta muito o fluxo de empresas que tentam explorar esse canal B2B para ser relevante por ali também. E como eu falei, assim, acho que tem processos seletivos, vagas, toda essa parte também foi muito transformada por empresas como Solids, Gup, né, outra, Kenobi, que já foi adquirida pela Gup também, que trouxeram um sucesso e que, obviamente, abrem os olhos para outras oportunidades, um pouco mais no long tail, um pouco mais numa persona que não está sendo explorada, então outros ângulos estratégicos para explorar um pouco disso também. E um ponto que eu não falei ainda, mas acho que é muito relevante, é com relação a modelo de negócio. Porque ainda é muito difícil para o RH aprovar novas linhas orçamentárias. Então, especialmente no momento de dificuldade de mercado, o RH, via de regra, tem menos voz do que outras áreas ainda, né? Como as áreas operacionais, de marketing e vendas, para conseguir novos investimentos. E muito do crescimento do mercado de benefícios também foi pensando nessa otimização. Porque, por exemplo, a tendência de benefícios flexíveis, ela não onera o RH. Ela já era uma linha que não tem um pagamento diretamente do fornecedor. O modelo de negócio do fornecedor ele está muito mais no floating, que é a administração daquele capital e a rentabilização daquele capital que é investido, como VR, VA e tudo mais, ou no take rate junto ao restaurante que vai estar sendo utilizado, né, que é o percentual da transação que ele vai ser remunerado ali no meio. E isso aumenta muito a penetração no mercado porque ele é gratuito para o RH. Então, isso também é uma forma de acelerar a inovação quando você consegue achar um modelo disruptivo de pensamento desse modelo de negócio que não necessariamente demanda um investimento direto do RH. E isso eu vejo como uma tendência também. Fornecedores que já oferecem soluções e produtos para RH, otimizando essa gestão de recursos como um todo para embedar outras soluções. Acho que é uma tendência muito grande. Eu vejo, por exemplo, empresas de ponto ou ERP, né, a gente chama das HRIS, né? Então, que são Human Resources Information System, né? Os sistemas de RH especificamente, que estão conectados com a Folha, que tem toda essa parte, eles já são grandes canais, já são grandes RPs, são grandes empresas que já têm esse canal alinhado com o RH e ele, obviamente, por ter o CAC já executado, né? O custo de aquisição do cliente já executado, ele consegue ter otimização de custo na ponta para aumentar a penetração e mais produtos. Eu vejo muito do benefício fazendo parte desse ecossistema. E são várias as soluções de empresas públicas. Estou falando aqui de TOTUS, Local Web, estou falando de Senior, estou falando de Sankia, né? Estou falando de várias empresas que estão explorando o RH e trazendo outras soluções ali no meio. O que a gente, como Google, enxergou é uma grande transformação sobre a necessidade de olhar para a saúde física e saúde mental dos colaboradores. Isso, Natasha, foi impressionante assim de ver. Se eu estivesse fazendo uma time-lapse do mercado desses últimos 8 anos, obviamente a gente começou antes da tendência, então gastamos alguns dinheiros aqui antes dessa transformação de fato acontecer, mas pós-pandemia, hoje o RH que não está discutindo como que ele desenvolve mais bem-estar dentro da empresa, como que ele cuida da saúde física e saúde mental dos colaboradores e como é que ele é competitivo na atração e retenção de talentos, conectando esses temas todos, ele está perdendo competitividade. E a gente vem desenhando uma solução para abraçar cada vez mais isso. E uma coisa que me chama bastante atenção também é que cada vez mais outras áreas, que não só os times de RH, eles estão olhando para a inovação em RH também.
Então, o C-level, que antes ficava super distante, né? O CEO falava, não, a prioridade são as pessoas, mas peronomútil, né? Quando você olhava mesmo a agenda dele para pessoas, era um pouquinho. Isso vem aumentando, né? Hoje você tem outros líderes que já entendem o valor de saúde e bem-estar para si próprio, para aumentar a produtividade e começam a olhar isso para o seu time também. Então, acho que tem uma confluência de uma transformação social. Hoje existe uma geração que demanda menos, talvez, um contra-cheque gordo para crescer na carreira, independentemente do custo que isso tenha. E hoje muito mais pô, peraí, qual que é o efeito colateral desse meu contra-cheque? Né? Existe um livro de um professor de Stanford que ele fala assim, morrendo por um contra-cheque. E mostra que mais de 7% da população americana já tinha sido hospitalizada por questões de trabalho e toda uma discussão. Isso chegou nessa geração, né? Não basta você oferecer o salário e achar que isso é suficiente para as pessoas escolherem a tua empresa. Acho que existe uma outra oportunidade de olhar desse panorama de talentos, o que que essas pessoas valorizam? Como é que eu tenho uma cultura organizacional adequada? Como é que eu tenho o rol de benefícios que materializa esse meu cuidado com o bem-estar? Então, acho que isso é uma tendência macro que não está acontecendo só no Brasil, mas especialmente no Brasil. Muito bom. E acho que até pegando um gancho no que você comentou, né, sobre conversar diretamente com as empresas, não necessariamente com o colaborador, acho que passa 100% por uma demanda que o colaborador vem trazendo também, né? Ele também se transformou, principalmente aí no pós-pandemia, a gente consegue ver essa mudança acentuada, né? Como que você entende essa relação também entre a demanda do colaborador e o que que o mercado está refletindo, né? Então a gente vê aí uma preocupação maior focada em bem-estar, focada em benefícios. Isso é uma demanda que está vindo diretamente do colaborador e a empresa está respondendo ou o contrário? Eu acho que tem esses dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo. Assim, quando a gente pensa em áreas como processo seletivo e vagas, eu acho que de alguma forma existe a necessidade do colaborador ou do potencial colaborador de ter um processo mais bem desenhado, mas não é por isso que a inovação ela aconteceu. Ela aconteceu muito mais porque os RHs não conseguiam administrar aquela quantidade de informações, um banco de talentos de uma forma adequada, um processo de filtragem de quem tem fit, e quem não tem fit pela vaga. Então tem uma demanda que ela é empurrada, que na verdade é desenvolvida dentro da empresa. E existe um outro fator que é sim a demanda dos colaboradores. Hoje, diferentemente de 20 anos atrás, a empresa está muito mais exposta. Então, as pessoas têm muito mais informação e capacidade de falar sobre a empresa publicamente, e isso interfere no que a gente chama da marca empregadora, né? Ou employer branding, para quem gosta mais dos termos em inglês. Então, o fato é que os talentos eles têm mais poder. Isso faz com que as empresas tenham que entender essas necessidades e se adequar a tudo isso. Acho que um dado bastante importante assim, que a gente vê acontecendo é que a gente está num dos pontos mais baixos de desemprego histórico, mas a gente ainda tem perto de 8 milhões de pessoas desempregadas. Mas para talentos, a gente tem uma situação praticamente de pleno emprego. Então, quando você abre uma vaga de um desenvolvedor sênior, por exemplo, é muito difícil de você conseguir fechar essa vaga. Quando você pega, né, uma vaga de um gerente específico que vai ter que lidar com inteligência artificial, ainda mais difícil. Então, isso faz com que as empresas elas tenham que entender as necessidades desse grupo muito específico de talentos e conseguir se adequar a tudo isso. Isso tem a ver com benefícios, isso tem a ver com saúde e bem-estar, isso tem a ver com cultura organizacional e toda a parte do employee experience, né? Todos os pontos de contato com a empresa nesse colaborador, desde antes da seleção dele até o offboarding, né? Do onboarding ao offboarding, como que eu desenho uma solução melhor, como é que eu ofereço um serviço melhor como empresa para esse colaborador. Então, acho que essa assimetria de mercado ela é muito curiosa, né? Quando a gente pensa em 8 milhões de pessoas desempregadas e vagas que não conseguem ser preenchidas, o porquê que isso acontece? É justamente pela situação de pleno emprego de altos talentos, cada vez mais com skills únicos no mercado e com essas necessidades que têm que ser incorporadas pelo RH. Esse poder está aí, essa transformação acontece por conta disso. Muito bom, muito bom. E acho que ver essa experiência de fim a fim é também uma mudança, né? Não como processos segmentados que fazem parte de áreas diferentes ou que não veem a jornada completa ali do colaborador, né? Isso é bem interessante. Total, Boa, e isso pode falar. só agregando um ponto, porque muitas pessoas que podem estar assistindo a gente agora falam assim, "Pô, mas eu não sou RH, como é que eu trago inovação? Você traz inovação sendo um bom líder.
né? Então, o papel da liderança também é o entendimento do seu impacto na jornada do colaborador, e como que você pode suavizar pontos de atrito e alavancar pontos de oportunidade de crescimento dos seus times. Acho que eu tenho uma máxima que é muito verdade, que as pessoas não deixam suas empresas, deixam seus líderes, né? Então, durante vários anos, a gente vê várias pesquisas que mostram por que que você saiu da empresa? Pelo mau relacionamento com a liderança. Então, a experiência, a jornada de experiência do colaborador, ela na verdade não está dentro das caixas que a gente viu ali, né? Ela está dentro de um processo orgânico de relacionamento entre líder, com o superior do seu superior, ele está com o RH, com as rotinas no dia a dia. Ele está até, vou falar uma coisa para vocês, assim, o banheiro é importante. Isso tem tudo a ver com bem-estar. Parece uma piada a gente falar, e todo mundo dá um sorrisinho quando fala sobre isso, mas como o seu banheiro está dentro do dia a dia impacta na experiência do teu colaborador. Isso tem tudo a ver com o bem-estar, com a relação deles no seu dia a dia. Então, essa visão orgânica ela é mais complexa, porque ela não é fragmentada, como você falou, e estoura a bolha do RH. Ela é uma preocupação generalizada, né? Perfeito. Então, acho que tem tudo a ver. E acho que partindo aqui para o nosso terceiro bloco, né, em que a gente fala de novo de categorias, mas com uma perspectiva também de evolução, a gente também vai falar de tecnologias que são usadas para ofertar essas soluções e os investimentos na área, né? Como que a gente pode ver as tendências no que se está investindo, de que forma e como que a gente pode ver isso ao longo dos anos. De novo, falando sobre categorias, só que aí com uma perspectiva um pouquinho diferente. Aqui a gente mostra nesse gráfico a evolução das startups ativas em cada um desses anos, né? Aqui a gente pegou as 7 categorias que tinham mais startups, segundo o nosso relatório, e a gente vê que a maior parte aqui do cenário não teve grandes mudanças, né? Não tem uma grande oscilação aqui entre categorias. Alguns cresceram, alguns diminuíram um pouco, mas sem perder o posto aqui no ranking, né? O que a gente vê aqui um pouco de briga é a linha educação corporativa e processo seletivo, com talvez educação corporativa passando isso, processo seletivo agora em 2024, né? Caso a gente continue aqui com o mesmo cenário que a gente viu agora em agosto. Então, os dois brigando ali. E lá embaixo também a gente vê gestão de equipes e engajamento dos colaboradores, que também teve uma mudança, né? Então, se antes a gente falava, tinha mais soluções voltadas à gestão de equipes, hoje a gente tem mais iniciativas voltadas ao engajamento dos colaboradores. Acho que aqui vale a gente também, de novo, falar um pouquinho mais das que aparecem com mais soluções, né? Queria ouvir um pouquinho da tua opinião, Bruno, em relação a essa evolução, mas falando um pouco mais de que tipo de soluções estão sendo ofertadas, né? Então, sim, a gente tem aí as duas figurando como as categorias que mais têm startups e isso não mudou ao longo dos anos. Mas as soluções que estão sendo ofertadas, a forma com que se está vendo, a perspectiva que essas startups estão trazendo, mudou? Você entende que teve uma mudança nos últimos anos? Então, isso aqui é bem legal da gente pensar, porque a gente está estratificando aqui, a gente está olhando por uma perspectiva de volume de empresas por segmento. Isso não tem a ver necessariamente com o tamanho dessas empresas, isso não tem a ver tamanho no sentido de faturamento e assim por diante. E isso tem a ver, assim, o volume de empresas dentro de cada segmento tem a ver com a análise competitiva de cada um deles também. Então, o que eu vejo é que em processo seletivo, existe de alguma forma, e a gente pode estar completamente equivocado porque os mercados eles mudam de tempos em tempos, mas existem vencedores claros, né? Existem algumas dinâmicas aqui que chamam de winner takes all ou winner takes most. Em alguns mercados, especialmente de SaaS, você tem alguns poucos players que são vencedores e que criam barreiras competitivas por diversos motivos aqui que a gente poderia olhar, né? Mas desde efeito de rede, qualidade de produto, deploy de capital, marca, existem vários pontos de barreiras de entrada que poucos players consolidando o mercado travam um pouco o crescimento de novos entrantes. Eu vejo isso acontecendo um pouco em processo seletivo. Assim, de alguma forma, as empresas que estão super robustas dentro deste segmento já tiveram que transpor uma barreira de tamanho de mercado, porque empresas de venture capital apostam não necessariamente em empresas que vão ser de educação corporativa, de processo seletivo, de saúde ocupacional e bem-estar, porque o RH ainda não é visto como um enorme mercado para se apostar. Então todo mundo fala tem um termo em inglês que é o one-stop shop. Eu vou fazer tudo de RH.
E aí, via de regra, essas empresas elas começam por uma determinada vertical, como processo seletivo, e depois elas têm que explorar outros mercados. Então, hoje você já tem cases já consolidados de empresas que começaram em processo seletivo que compraram empresas de educação corporativa. E essas empresas elas começam a endereçar uma dor muito maior dentro do RH e ter uma proposta de valor diferente do que um novo entrante consegue ter. Ah, então eu vejo uma estabilização em processo seletivo, em volume de novos entrantes, um pouco por causa disso, tá? Do outro lado, eu vejo que a educação corporativa ainda tem um problema de tamanho de mercado. A gente ainda não viu uma grande empresa de educação corporativa rompendo as centenas de milhões de investimento, por exemplo, justamente porque tem um tamanho mais restrito de mercado mesmo, tá? E eu vejo que mais empresas precisariam investir mais capital para trazer novos entrantes numa escala maior, mas tem um poder que tecnologia pode ser disruptiva aqui em educação corporativa, que ainda não tem cases sólidos usando inteligência artificial generativa para ajudar times a serem mais capacitados ou terem um melhor desenvolvimento. Então, se de um lado ainda tem um desafio de tamanho de mercado, eu vejo que do ponto de vista de inovação tecnológica, é uma vertical que pode ter muita disrupção, pode ter muita inovação e que isso, obviamente, pode atrair mais empresas para capturarem valor no mercado também. Junto a isso, eu acho que a discussão de benefícios ela vai ser permanente. Existe o Brasil, ele é um dos maiores mercados de benefícios no mundo inteiro. Isso por diversas questões, de benefícios fiscais, né, de um arranjo fiscal melhor para você investir em benefício, até a ineficiência do governo em prestar algumas soluções, como, por exemplo, o plano de saúde é um benefício. Hoje, praticamente 85% das empresas oferecem um plano de saúde, grande parte dos planos de saúde são ofertados, são oferecidos a partir da empresa, muito por uma ineficiência do sistema de saúde como um todo e que abre essa oportunidade para a empresa explorar. Eu vejo que as empresas vão sair de 2, 3 benefícios para 10, 12, 15 benefícios. E isso abre oportunidades claras aí de novos entrantes também trazerem soluções que enderecem melhor a necessidade dos colaboradores e diferenciem a empresa no final do dia. Muito bom, muito bom. Eu acho que agora entrando também num ponto que a gente acabou discutindo já ao longo da nossa conversa, né, acho que fala sobre o foco mesmo dessas startups, que de maneira bem evidente é maior com soluções voltadas a B2B, né, então voltadas ali a outras empresas. É algo que faz bastante sentido com o formato e com o objetivo mesmo dessas startups, né, são startups que têm como foco principal trabalhar com o RH de grandes empresas, então vão conversar com esse mercado mais corporativo, mas a gente vê também algumas poucas soluções aqui mais voltadas ao B2C, então que consigam entregar diretamente a seja um colaborador ou seja uma pessoa candidata, né? Então, uma pessoa que está se candidatando ali e que vai ter algum tipo de apoio, algum tipo de suporte em processos seletivos para entrar em outras empresas. Também desenvolvimento ou algo assim. E isso é um pouco diferente do que a gente vê em outros mercados, né? A gente costuma ver uma representatividade um pouco maior de startups com foco em B2C quando a gente olha para outros mercados, mas é algo que é mais característico aqui quando a gente fala de HR Techs e do cenário do mercado de RH mesmo. Quando a gente dá um zoom aqui nessas startups focadas em B2B, a gente vê um cenário muito similar, né? Então, de categorias ali com processo seletivo como uma das principais, educação corporativa logo atrás, a parte de vagas ali junto e gestão de equipes, como essas soluções aí para tornar os processos mais eficientes vindo junto, seguindo por último ali a parte de benefícios. Em relação a time, né, quando a gente fala aí do tamanho das equipes, como o Bruno ressaltou, antes a gente estava falando do número de startups, independente do tamanho, independente do ano de fundação, independente de quantos funcionários essas startups têm. Aqui a gente está falando um pouquinho mais de qual é o tamanho dessas equipes da nossa base completa. E quando a gente olha esse cenário, praticamente 80% dessas startups ali, cerca de 80%, tem até 50 pessoas, né? Então, em geral, startups que têm ali até 50 pessoas, são startups que ainda estão em estágios ainda buscando um modelo escalável de atuação, ainda estão buscando crescer, aumentar a sua base de clientes, né? Tendo times mais enxutos mesmo, né? Então, se a gente olhar para esse cenário aqui, olhando para essa realidade, a gente tem bastante startups que estão ou em estágios mais iniciais ou que estão trabalhando com times mais enxutos.
Já em tecnologias, acho que esse é um dado bem interessante aqui para a gente conversar. Aqui a gente vê, eles oferecem soluções ali para aquelas categorias que a gente já comentou, mas eles usam tecnologias, essas startups utilizam tecnologias específicas e às vezes mais de uma tecnologia para oferecer ali as suas soluções, né? Então a gente vê aqui como principais o Data Analytics, com 39% das startups dizendo que usam essa tecnologia nas suas soluções, e 20% em banco de dados, né? Então, reforçando aí a tendência de People Analytics, de usar mais os dados para embasar as decisões, para tornar as tomadas de decisões mais estratégicas e mais baseadas em dados. Bruno, eu queria ouvir um pouquinho da tua perspectiva de, no dia a dia, né? O quanto você entende que os RHs hoje estão de fato digitalizados, né? Que eles conseguem utilizar esses dados, interpretar essas informações e gerar inteligência a partir disso. Olha, Natasha, eu fico feliz de ver a evolução numérica, né, de startups utilizando essa tecnologia para levar para o mercado, mas eu ainda vejo uma dificuldade muito grande do outro lado, do mercado absorver, investir e colocar isso como uma rotina de uma forma, sistêmica dentro da organização. Acho que muito se fala sobre People Analytics, e eu acho que é um termo que está bastante batido aqui dentro dos RHs. Eu vejo grandes empresas, né, e aí a gente chama das enterprises, né, empresas com mais de 5.000 colaboradores, especialmente, já com times organizados para ver essas oportunidades de dados com pessoas. Ali talvez a gente tenha uma penetração um pouco melhor, assim, da absorção desse tipo de tecnologia, que tem tudo a ver, né? Banco de dados e data analytics, inteligência artificial, elas de alguma forma elas conversam bastante. Acho que essas grandes empresas elas estão um pouco mais preparadas para isso, mas pensando que o mercado brasileiro é fundamentalmente construído por pequenas e médias empresas, né? Ainda tem um desafio muito grande. Assim, para dar um dado, acho que relevante aqui para trazer, a gente tem perto de 1.000 empresas com mais de 1.000 colaboradores no Brasil e 80.000 empresas entre 100 e 1.000 colaboradores, ou seja, 80 vezes mais empresas médias do que empresas grandes. Então, e se a gente olhar para baixo, é maior ainda essa proporção, né? Se a gente pensar em empresas com menos de 100 colaboradores. E eu vejo que, especialmente no mid-market, ainda não temos essa penetração de data analytics, banco de dados, AI, de uma forma muito consolidada. E acho que essa é a grande oportunidade aqui, a gente ter cases reais e efetivos de como o People Analytics melhora as organizações e como que a gente tem essa capacidade de levar isso para empresas médias e pequenas de uma forma escalável e com custo-benefício adequado. Então, acho eh, muitas vezes as startups elas surgem por uma oportunidade de desenvolvimento tecnológico, não necessariamente porque o mercado está pronto para absorver aquele tipo de solução. E eu vejo que ainda existe uma desconexão entre o que a gente chama do willingness to pay, né, a vontade de fato de investir, de pagar e de usar isso sistematicamente por grande parte do mercado e as soluções que muitas vezes são robustas, são boas, mas não conseguem capturar essa oportunidade de distribuição com especialmente médias empresas. Muito bom. Eu acho que essa discussão em relação a justamente esse match, né, entre o que a startup consegue oferecer, dada a tecnologia, dado o know-how que ela tenha também, enquanto que as empresas desejam, estão dispostas a comprar, estão buscando também. Eu acho que isso leva ao próximo tópico, que é em relação à inteligência artificial, né? Aqui a gente vê, ele está no top 5 tecnologias aqui, com 15%, só que esse 15% ele é de fato ali, quando a gente compara com outros cenários, um dado que se destaca mesmo, né? São 53 das 365 startups que a gente apresentou, mais ou menos uma a cada 6 startups que diz estar usando inteligência artificial nas suas soluções. E quando a gente compara com outros mercados, é bem alta essa penetração, né? Então, o RH está se mostrando um lugar onde a IA está sendo bastante utilizado ou tem potencial para ser utilizado, né? Então, aí tem algumas das aplicações, então gestão de benefícios, como a gente já trouxe aí muitas vezes essa preocupação em como gerir, quais oferecer, treinamento e desenvolvimento, análise de desempenho para acompanhar a jornada desse colaborador, recrutamento e seleção, principalmente para automatizar esses processos, né, desde a triagem de currículos, como fazer essas entrevistas, além de fornecer insights também, automação de tarefas, então justamente para automatizar tarefas que sejam repetitivas, que sejam burocráticas, para liberar esses profissionais para se concentrar em atividades mais estratégicas, né? E também o Analytics de RH.
Bruno, eu queria ouvir um pouquinho mais do que você comentou ali, dessa desconexão, talvez, entre o que se oferece e o que se busca, né? Se você vê isso também aqui quando a gente fala de inteligência artificial. Então, eu acho que, de fato, dentro do RH, a gente tem possibilidades de casos de uso para IA que tem fundamento sólido. Eu vejo muita aplicação, de uma forma geral, no mercado, tá? De pegar até novas empresas que pegam lá uma API do ChatGPT e levam para o mercado como se fosse uma grande transformação de IA. E eu acho que é um pouco diferente, assim, aqui a gente tem de fato um fundamento sólido, especialmente porque a gente tem muitas tarefas repetitivas e especialmente em DP, né? Vamos separar aqui talvez RH de departamento pessoal. Departamento pessoal tem muita tarefa repetitiva e com margem de erro humano. Né? Então, a gente tem clientes, por exemplo, que fazem consolidação de dezenas de benefícios, tudo numa planilha, aí consolida isso depois com férias e tal, tudo para passar para a contabilidade para fazer o pagamento. Então, olha quanta ineficiência dentro desse processo aqui e AI pode ajudar muito nesse tipo de coisa, né? Mesma coisa que você falou para triagem de currículos, eu vejo muito mais assim que a inteligência artificial é uma excelente feature para um problema que ele independe de inteligência artificial. E quando a gente consegue capturar isso, eu acho que a gente entrega muito mais valor e o RH está muito mais disposto a fazer essa captura de percepção mesmo. Então, por que que IA ajuda em benefícios? Acho que a gente tem que ter uma clareza. Por que que é mais eficiente com IA do que sem IA? Não a IA pela IA. Então, parece, acho que muito conceitual o que eu estou falando, mas cada vertical dessas, eu acho que a gente tem que ter problemas claros de como o IA ajuda a resolver, e uma delas que eu falei, né? Tipo, treinamento e desenvolvimento. Quando a gente pensa em IA generativa, aqui eu acho que a gente tem uma oportunidade muito boa de fazer uma captura de informações e um treinamento de uma IA generativa para resolver qualquer problema de desenvolvimento dos funcionários. Onboarding, por exemplo. Você contrata uma nova pessoa que ela vai ter que ser treinada e ela não sabe o básico. Esse básico, você pode treinar uma IA para ajudar essa pessoa a entender mais da dinâmica da empresa e responder suas dúvidas de uma forma mais cotidiana. Aqui você diminui o tempo de onboarding, o ramp up, de ramp up, entrega mais eficiência, mais produtividade e por isso é melhor. Então, eu acho que a gente tem que conseguir responder de uma forma mais clara, sabe, Natasha? Qual que é o problema? Como que a gente resolve? Como que a inteligência artificial ajuda nesse contexto? Mas eu vejo de uma forma bastante otimista o uso de AI, especialmente em RH, sim. Muito bom, Bruno. E acho que já estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso webinar, né? Mas vale a gente trazer um dado interessante em relação a esse panorama de investimentos, né? Então, como que a gente consegue ver o mercado em relação a essas startups, né? As HR Techs. Em volume de capital, acho que a gente consegue ver claramente aqui o quanto 2021 e 2022 se destacam, né? Mas se a gente for ver ali pela quantidade de deals, né? Pela quantidade de transações, a gente vê que nos anos seguintes, inclusive agora em 2024, a gente percebe que teve uma quantidade de deals que até se manteve ao longo dos anos, né? Próximo ali da quantidade dos anos anteriores. Mas passaram a ser negociações, a serem deals ali em estágios bem mais iniciais, né? A gente consegue ver ali pelo montante e desses investimentos. Outro ponto interessante é que enquanto a gente vê outros mercados ali que acabaram sofrendo um pouquinho mais com essa mudança de cenário, com a mudança do mercado mesmo, e acabaram, a partir de 2023, voltando mais ao cenário que era antes de 2020, né, reduzindo bastante esse cenário de investimentos. Aqui, se a gente tira esse 2021 e 2022, a gente consegue ver um crescimento interessante, né? Então, se cresceu ali em montante e cresceu também ali a quantidade de negociações, a quantidade de transações que foram feitas. Lembrando que 2024 não está fechado ainda, né? A gente está falando de números parciais até agosto ali, a gente fechou um pouquinho antes do relatório, no início de agosto. Então é interessante a gente ver essas movimentações e também, talvez, de uma forma positiva aí em relação a esses investimentos. E acho que para fechar aqui, para pegar essa parte do nosso cenário, queria que o Bruno falasse um pouquinho sobre palavras finais aqui, né, em relação ao relatório, dados importantes, insights que você possa ter, mas aqui em relação ao investimento, qual que é a sua visão de futuro, né? Então, se você entende que onde que vai ter mais investimento em HR Techs? Tem alguma categoria que você aposta que vai ganhar mais espaço? Como que você enxerga esse cenário?
Então, Natasha, acho que o mais importante é quando eu vejo esses dados aqui, a primeira pergunta que me vem à cabeça é, tá, como é que estão essas empresas depois de 2021, 2022? Porque assim, se existe muito investimento numa determinada indústria e depois de 1, 2 anos ela não se comprova daquele tamanho que se esperava, não vai ser sustentável isso ao longo do tempo. E eu acho que aqui a gente tem uma excelente notícia. Essas empresas que foram investidas em 21 e 22 com grandes aportes, elas estão indo muito bem. Elas estão crescendo sistematicamente. Elas estão entregando um potencial retorno para o acionista de uma forma muito sólida. Essas empresas estão adquirindo outras empresas, estão aumentando mais o seu faturamento, né? Então, poderia falar várias aqui de benefícios, de recrutamento e seleção, de engajamento. Muitas empresas também que receberam aportes menores estão participando de M&As. Então, os grandes HCMs, né, que é Human Capital Management, que são basicamente os RPs que trabalham com folha, estão adquirindo empresas de RH que receberam aportes menores também. Então, esse mercado todo ele está tendo mais crescimento e mais liquidez. Isso faz com que esse mercado seja mais sustentável ao longo do tempo. Isso não aconteceu, por exemplo, na minha ótica, que a gente não está discutindo essa visão aqui, mas nas empresas de saúde, né, que são as health techs, que tiveram muito investimento e que não estão conseguindo performar, talvez, enquanto indústria, na mesma dimensão que os VCs eles esperavam. Talvez por um tempo de maturidade, talvez por questões externas ao próprio modelo de negócio, mas isso de fato atrapalha que novos investimentos sejam feitos. E eu então eu vejo de uma forma muito otimista novos investimentos em work techs. Agora estão falando não mais de people tech, não mais de HR tech, mas de work techs, que é como é que eu olho o sistema de trabalho como um todo e como é que eu levo tecnologia para isso. E aí eu acho que eu vou chover no molhado, mas eu acho que benefícios ele é uma vertical que cabe muita disrupção e muito crescimento. Eu vejo que os sistemas de employee experience, de uma forma geral, eles têm uma tendência de crescimento também, justamente para as empresas conseguirem se diferenciar cada vez mais na experiência que eles promovem para os seus colaboradores. Mas, de novo, o mais importante é que essas empresas estejam indo bem. Isso melhora o mercado para todo mundo. Então, eu vejo muita startup ainda olhando para o lado e remando contra o competidor, direto ou indireto. Pessoal, assim, a gente tem que remar contra o não orçamento. Quanto mais competidores aqui, mais o mercado ele se solidifica, mais investimento e mais as grandes empresas vão estar dispostas a investir em novas soluções. Eu acho que a gente ainda tem que quebrar algumas paredes também no mercado para conseguir ter um olhar mais sistêmico sobre isso. Muito bom, Bruno, muito bom. Queria agradecer mais uma vez, eu acho que a sua visão. A gente tem os dados ali do relatório, né? A gente até enviou aqui de novo o link para que vocês consigam baixar, mas essa discussão é muito rica, né? Para trazer um pouco mais da experiência, essa visão de mercado que você já tem bastante experiência para compartilhar mesmo, para a gente discutir mesmo sobre esses dados, né? A gente começou aqui a nossa discussão, mas ela pode continuar, né? A gente colocou aqui nossos LinkedIns também, então se vocês tiverem dúvidas, pontos para a gente continuar nosso papo aqui, que foi muito bom, acho que trouxe bastante insight para todo mundo. E uma forma da gente também seguir com essa discussão, né? Vou reforçar aqui o nosso convite novamente. A gente tem um grupo que são os inovadores da Liga Ventures, nossa comunidade aí no WhatsApp. Então, quem quiser entrar, pode escanear aqui o QR Code. A gente enviou o link também para vocês entrarem. A gente segue com discussões como essa, oportunidades e também materiais complementares, como esse relatório que a gente lançou agora. Também, antes da gente finalizar, pedir para vocês responderem nossa pesquisa de satisfação. A gente quer fazer mais encontros como esse, mais webinars como esse. Então, é bem importante a gente ouvir como foi essa experiência para vocês, o que vocês acharam, se tem dicas, se tem sugestões de o que a gente pode fazer nos próximos. É muito importante ouvir a opinião de vocês. Também, tem o QR Code aqui, mas se vocês quiserem responder, pode ser pelo link que a gente vai enviar aqui no chat. Mais uma vez, agradecer ao Bruno por ter topado participar aqui com a gente, ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer ter você aqui com a gente. E também agradecer a todo mundo que participou. A gente teve aí uma audiência muito, muito legal. Vocês estavam participando também no chat ali, deu para ver. Então, obrigada por terem participado e nos vemos nas próximas. Obrigada, Bruno.
Obrigado, Natasha. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha conseguido repercutir um pouco desse relatório, que é muito, muito legal. De verdade, pessoal. Consumam, leiam 1 milhão de vezes. Eu já li não sei quantas vezes isso aqui, ajuda demais. Obrigado mesmo pela oportunidade. Muito obrigada, Ah, eu gente. deixei meus contatos aqui também. Boa, boa. Fechado, gente. Nos vemos na próxima, então. Obrigada.